Boa noite a todos, graça e paz, amém? Queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, e enquanto você abre a sua Bíblia, também convido ao pessoal que está aí pronto para se batizar, não é verdade? Para acompanhar o pastor Fábio e seguir até o Lyric Hall. Os candidatos ao batismo, então, agora terão o curso final. E a nossa meditação hoje nossa leitura será no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Esse primeiro capítulo tem 21 versículos. Não vou ler todos. Vamos pensar alguns versículos importantes para a nossa meditação de hoje. E eu queria que você me acompanhasse. Daniel, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2: O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Pula agora para o versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Depois ele vai falar que nesse grupo de jovens tinha lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pula agora para o versículo 8. Ele fala assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Verso 11, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Verso 18 diz assim: Vencido o tempo determinado pelo rei, que era de 3 anos, foram levados os jovens à presença do rei. E aí, o verso 20 declara: Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Feche os seus olhos. Deus, nós estamos diante da sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Nós clamamos para que o seu Espírito nos instrua, para que possamos discernir aquilo que vem do Senhor, que caia em boa terra essa semente que está sendo lançada agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Minha meditação de hoje diz assim: aprendendo com Daniel. Aprendendo com Daniel. A situação que eles estavam a viver naquele momento era uma situação um tanto quanto caótica. Ao longo do Antigo Testamento, todos nós vamos descobrindo que o povo de Deus era um povo muito instável. Não é verdade? Parecia a onda do mar. Ora está aqui, ora está lá. Como Jersey, né? Ora está aqui, ora está lá longe. O que acontecia?
Eles eram cuidados pelo Senhor, eles estavam sendo protegidos pelo Senhor. O povo pecava, Deus mandava juízo sobre eles, eles se arrependiam, Deus restaurava. O povo pecava, Deus mandava juízo sobre eles, eles se arrependiam, Deus restaurava. Vez após vez era essa a situação. Deus mandava juízo através da vida dos profetas e muitas vezes o que o povo fazia era matar os profetas. Ignorar os profetas, rasgar aquilo que os profetas escreviam, não se importavam. E aí chega o momento em que vem o juízo, e Deus declarou, já havia declarado para os profetas, através da vida deles, das profecias, e através da vida de Jeremias, por exemplo, que é contemporâneo dessa época, que o povo ia ser exilado, que ia ser tomado pela Babilônia, e eles iam ficar na Babilônia um bom tempo. O Senhor entrega, então, como lemos no versículo 1, o Senhor entrega a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a vida ali do rei de Jerusalém, naquele momento, Jeoaquim, toma alguns pertences e alguns objetos do templo, leva para a Babilônia e diz assim para o eunuco, manda para cá os melhores jovens que você tiver. Olha os mais bonitões, olha os mais inteligentes, olha aqueles que influenciam melhor, olha aqueles que são os mais cultos e manda para mim. E assim o eunuco fez. Quando chegou lá, esses jovens deviam ter por volta dos 15 a 16 anos. Jovens, 15 a 16 anos. A política desse rei era a seguinte: vamos fazer a verdadeira lavagem cerebral na vida desses camaradas. Vamos ensiná-los a cultura da Babilônia. Vamos ensiná-los a falar como os caldeus. Vamos ensiná-los a pensar como os caldeus. Vamos mostrá-los o prazer que há na Babilônia e aquilo de melhor que nós temos. Ao fim desse curso, aí essa Universidade da Babilônia, eles iriam estar preparados para influenciar o seu povo, como estariam preparados para que o rei da Babilônia pudesse usar o conhecimento deles, pudesse usar a esperteza deles para se fortalecer para a guerra. Essa era a estratégia. Essa era a estratégia. E a primeira coisa que nós aprendemos, então, com a vida de Daniel é a seguinte: o poder de conhecer genuinamente a Deus e o poder de termos a verdadeira intimidade com o Senhor. Há poder quando nós conhecemos o Deus que nós servimos. Há poder quando nós somos íntimos desse Deus. Você já percebeu, quem tem aí uns bons anos de casamento, que às vezes não precisa falar nada, só um olhar você já sabe que a coisa não ficou boa. Só um pisado mais fundo, a hora que chega em casa você fala, deu barraca, não é? Só uma piscada você já percebeu que a coisa está boa ou que a coisa desandou, não é verdade? Por quê? Isso é resultado de intimidade, isso é resultado de anos estando junto e anos conhecendo. E por que eu falo desse poder? Porque para aquele povo naquela altura, quando uma nação era invadida por outra, quando ela era dominada pela outra, significava que o Deus daquela nação era fraco em relação ao Deus da outra. Não era só uma guerra de poder bélico, uma guerra de poder de boas estratégias, mas era uma guerra de deuses. E nesse caso, os babilônios entenderam que Deus era fraco. Afinal, Jerusalém foi tomada por eles. Essa era a questão. E Daniel, então, sabia que apesar do povo estar sendo levado cativo, Daniel compreendia, porque ele andava com Deus, o real motivo, o resultado, o porquê eles estavam naquela situação. E aquela situação era resultado do pecado. Aquela situação era consequência de caminhar nos caminhos que Deus não tinha preparado para aquele povo. E por conhecer genuinamente a Deus, Deus sabia, Daniel entendia essa situação. Ele tinha uma coisa que nós chamamos de discernimento. Ele tinha o discernimento de entender as estações e a fase.
E ele tinha o discernimento de perceber que Deus não era um Deus que estava limitado à cidade de Jerusalém e aos muros de Jerusalém. Ele sabia que Deus governava e continua governando todas as nações. O controle está na mão do Senhor. Ele sabia que aquela situação era consequência das escolhas do povo. Ele sabia que Deus era poderoso e continuava governando sobre todas as nações. E aí, ele para diante desse conhecimento e dessa sabedoria, ele olha para o eunuco e fala assim, olha, eu não quero me contaminar com a comida do rei. Gente, só aí já parece meio louco, né? Daniel e aqueles rapazes não estavam indo numa colônia de férias, eles não tinham convidados, um convite especial, real, dizendo, olha, queremos tanto a sua presença na Babilônia. Eles foram levados escravos. Supostamente, as condições de moradia e de alimentação é de escravos. Aí vem o rei e dá o melhor daquela terra para eles, oferece a comida real. A comida real. E Daniel fala, nós não queremos nos contaminar com isso. O eunuco deve estar falando, amigo, você está doido, você está louco. Se é escravo, você vai ter do banquete do rei e você não quer comer isso? Isso é loucura. E ele fala, isso não é loucura, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Eu posso estar como escravo nessa terra. Eu posso ser colocado neste lugar, onde vocês servem a vários deuses. E eu sei que se eu comer dessa comida, eu sei que se eu participar dessa mesa, eu estou desagradando ao meu Deus. Talvez o eunuco falasse assim, ao teu Deus, cadê ele no meio dessa guerra? Cadê ele no meio da destruição de Jerusalém? Talvez esse ano você já ouviu, cadê seu Deus no meio dessa pandemia? Cadê o seu Deus diante dessa enfermidade que o teu filho ou que você está passando? Cadê o seu Deus diante do seu problema? Daniel não se rebaixou a isso. Aqueles meninos tiveram uma firmeza e uma convicção de que não importava onde eles estavam, Deus continuava reinando. E eles precisavam honrar isso. Eles precisavam basear as suas escolhas naquilo que agradava ao Deus que eles serviam. Eles foram firmes na decisão que tomaram. Eles tiveram como valor absoluto aquilo que Deus considera. Não relativizaram, sabe como está hoje em dia? O que é certo é errado, o que é errado é certo. Eles sabiam o que era certo e eles sabiam o que era errado. Eles sabiam que ao participarem daquela mesa, ao comer uma alimentação que muito provavelmente tinha sido consagrada a vários deuses, que continha com certeza alimento que era proibido segundo a lei judaica, eles estariam se contaminando, eles estariam sendo desprezados pelo Senhor, eles estariam em pecado. E eles se posicionaram. Warren Wiersbe é um comentarista bíblico, ele falou assim, um coração que ama ao Senhor não tem dificuldade de fazer as escolhas certas e em confiar em Deus para suportar as consequências. Um Deus que ama ao Senhor não tem dificuldade de fazer as escolhas certas e em confiar em Deus para suportar as consequências. Por mais que hoje o mundo relativize o certo e o errado, Deus não mudou. Não se deixe enganar. As verdades do Senhor eram desde o início do mundo e vão continuar até o final dele. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o que é sim para ele é sim. O que é não, é não. O que é bom, o que é certo, é bom e é certo. O que é errado, vai continuar sendo errado. Não se deixe enganar. Conheça esse Deus que você serve. A lei estava gravada no coração desses meninos. Presta atenção, não tinha mais igreja, não tinha templo, não tinha mais sacerdote, não tinha mais os levitas para acompanharem o louvor, não existia mais nada palpável, não tinha como fazer um culto, mas eles conheciam, porque a palavra estava gravada no coração, assim como o salmista declarou: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra o Senhor. Grave a palavra do Senhor no seu coração.
E além de discernimento, conhecer ao Senhor traz sabedoria. Sabedoria para lidar com as situações difíceis. Pensem comigo, eles eram escravos, eles sabiam que o Deus deles era maior do que aquele Deus da Babilônia, com os deuses da Babilônia, eles entendiam que era uma situação que estavam a viver por consequência de uma vida pecaminosa. Eles estavam ali e talvez eles pudessem ser arrogantes ao ponto de falar assim, dessa comida nós não vamos comer, quem vocês pensam que são? Isso aqui foi consagrado a deuses, o meu Deus é maior do que isso. Podiam ter essa postura, não é? O pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário dele sobre o livro de Daniel, ele diz algo que eu achei muito interessante. Ele falou, Daniel podia ter sido arrogante dessa forma, ele podia ter batido o pé e falava, eu não quero saber desse rei, esse rei que ande para lá, eu sirvo ao meu Senhor, eu não quero obedecer isso. Enfim, ele podia ter essa postura. E ele falou, com certeza, como escravo, ele ia ser morto. Teria dúvida. Não é? Primeiro que assim, dessa forma, o rei dizia, peraí que eu vou te mostrar quem que manda aqui nesse lugar. Matava o Daniel. E a morte de Daniel não ia ser uma morte por causa que ele foi fiel ao Senhor. De maneira nenhuma. A morte de Daniel ia ser uma forma de mostrar o quão tolo ele teria sido. O quão tolo ele teria sido. Por vezes nós não conseguimos porque somos tolos, porque temos atitudes tolas. Aqueles que conhecem ao Senhor têm discernimento e têm sabedoria para lidar com a situação. Daniel fala com o chefe dos eunucos. O chefe diz assim, olha, eu até tenho compaixão de você, mas é o seguinte, você é um escravo, eu sou eunuco, eu não vou pôr a minha cabeça aí e a teu favor. Eu não vou te ajudar nisso. Daniel, então, fala com o guarda que ficou responsável. Fala, olha, não precisa 3 anos, 10 dias você experimenta, depois você olha para a gente, vê como a gente está, se tiver ok, a gente continua. E assim o Senhor concedeu, e eles fizeram. Daniel não desistiu. Em Provérbios, no capítulo 16, verso 7, a palavra nos ensina que quando alguém procura agradar ao Senhor, Deus faz com que até os seus piores inimigos tenham paz com essa pessoa. Olha que poderoso isso é. Quando alguém procura agradar ao Senhor, Deus faz com que até os seus piores inimigos tenham paz com essa pessoa. Deus transforma o coração. Lembra o que Deus fez lá no Egito com o faraó? Uma hora quebrantou, demorou, mas quebrantou, não foi? Foram necessárias 10 pragas? Foram necessárias 10 pragas, mas uma hora teve que obedecer ao Senhor. Deus faz. Deus faz. Primeira coisa, conheça intimamente ao Senhor. Há poder quando conhecemos genuinamente o Deus que servimos. E segundo lugar, há poder quando sabemos quem somos. Há poder quando descobrimos a nossa verdadeira identidade. Quando você conhece a sua origem, quando você entende que você é um cidadão dos céus, você tem fé para obedecer apesar das circunstâncias. Quando você sabe quem é, você não tem problema de fazer renúncias, você não tem problema de abrir mão. E deixamos lembrá-los que o evangelho que nós servimos, o evangelho que nós pregamos, ele é um evangelho de renúncia. Jesus, o maior exemplo que nós temos, renunciou. Quando sabemos quem somos, nós não temos problema de abrir mão. Quando sabemos quem somos, pode vir nos oferecer o que for, nós falamos, isso não é para mim. A gente tem a coragem, a ousadia de dizer, isso não é para mim, eu sei quem eu sou. Isso não é para mim. Você tem a firmeza de dizer não para as coisas mais simples. E assim você vai estar apto para falar não para as coisas, para as provas mais difíceis. Eles tiveram a coragem de falar não para uma refeição. Para mais tarde estarem aptos para falar não, quando uma estátua foi erguida e todos tinham que se prostrar diante dela. Eles estavam aptos para falar não, quando disseram, ninguém mais ora, ninguém mais se ajoelha, ninguém mais adora a não ser o rei. Quando não se importaram com as leis que estavam sendo impostas, porque eles começaram no pouco. A palavra diz assim, não despreze o dia das coisas pequenas, não despreze as pequenas escolhas, acreditando que, nada a ver. Tudo hoje em dia é nada a ver.
tudo hoje em dia a gente pode porque nada a ver. Não esqueça que foram vários jovens levados cativos. Vários jovens levados cativos. E só 4 se posicionaram. Talvez os outros falaram, já estamos aqui mesmo? Nem temos mais cidade. Cadê nosso Deus? Nem temos mais Deus. Olha a situação que a gente está a viver. O que é uma refeição no meio dessa confusão toda? O que é participar da mesa do rei no meio disso tudo que a gente está a viver? São nas pequenas coisas, nas nossas posições, nas pequenas escolhas do nosso dia a dia que fazem a total diferença. Quando sabemos quem somos, nós conseguimos nos manter firmes sem nos tornar um produto do meio. Você consegue prestar atenção nisso? Você consegue compreender que esses meninos saíram da cultura deles, do que eles estavam habituados a viver, daquilo que eles estavam habituados a fazer, foram levados para um lugar completamente diferente do que estavam de costume, tinham que conviver com professores que ensinavam coisas que eles não concordavam, que era contra o Deus que eles serviam, era contra aquilo que eles acreditavam, e por conhecerem quem eles eram no Senhor, eles não viraram um produto do meio. Eles não foram confundidos junto com os caldeus. Conheça a sua identidade. Nós estudamos ou nós trabalhamos, nós convivemos com pessoas que acreditam em coisas que nós, às vezes, achamos até loucura. Com coisas que são tão contrárias àquilo que nós vemos na palavra. E se você não souber quem você é em Deus, você vai se tornar como um deles. Ora você pega um pouquinho de um, ora você pega um pouquinho de outro. Na biologia a gente estuda sobre a osmose, né? Você fica tão ligado, tão colado com aquilo que chega uma hora que você está do mesmo estado, do mesmo jeito que aquilo. Saiba quem você é, conheça a sua identidade para que você não negocie os princípios de Deus. E quando eu falo de negociar princípios de Deus, eu preciso sempre me lembrar, e eu sempre me lembro da vida de Esaú. Sempre lembro da vida de Esaú. Estudei Esaú esses dias, né, Kiara? Ela está ali pequenininha. Estudei esses dias Esaú com as crianças durante a nossa aula. Esaú, talvez por não saber quem ele era e talvez provavelmente por não conhecer o valor que ele tinha nas suas mãos, ele simplesmente negociou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quando nós não entendemos o valor de quem somos e o valor do sacrifício da cruz, nós negociamos o bem mais precioso que nós temos por um prato de lentilhas. Algo que nos satisfaz agora, mas que amanhã nos dá fome novamente. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana? Você bebe dessa água, amanhã você vai voltar no mesmo horário, depois você vai vir aqui no mesmo horário, depois vai vir, isso aí vai virar a sua vida. Mas aquele que bebe da minha água, bebe e mata a sua sede eternamente. E dele flui águas de águas vivas. Não negocie a sua fé. Não negocie você ser chamado de filho de Deus por causa de um prato de lentilhas. Saiba quem você é. Lembra de José no Egito? O que José falou antes de morrer? Não deixem os meus ossos aqui nessa terra. Eu não sou daqui. Nem os meus ossos eu quero que permaneçam aqui. Levem-me com vocês. Olha a importância da gente saber que nós somos filhos desse Deus vivo. Olha a importância de saber que eu e você somos cidadãos dos céus. Olha a importância disso. Não despreze aquilo que Deus tem colocado. Aprenda com Daniel, com Misael, com Ananias, com Azarias. Aprenda com Jesus, que estava colocado no meio de pecadores. Sabe? E a gente não pode confundir uma coisa, tanto esses 4 jovens como Jesus, eles foram colocados no lugar. Jesus foi levado para o deserto, esses 4 foram levados para a Babilônia. Não foi opção deles, mas eles escolheram ser bênção, eles escolheram, eles tiveram viram como uma oportunidade, os seus olhos viram isso como uma oportunidade de mostrar a superioridade de Deus acima de todas as culturas e acima de todo conhecimento. Aonde você está, aonde Deus te colocou, use como oportunidade de você revelar a grandeza do Deus que você serve.
Cuidado para não se tornar igual. Cuidado para não ser um produto do meio. Cuidado para não tomar a forma. Paulo fala sobre isso. Não se amoldem, não fiquem como o mundo. Sejam renovados pela forma como vocês pensam. Aprendamos com Jesus e com esses jovens, que conhecendo a sua verdadeira identidade em Deus, mesmo vivendo em lugar como a Babilônia, mesmo estando no deserto, entre pecadores, entre impuros, se conservaram íntegros, fiéis, puros diante de Deus e diante dos homens. Amém? Feche os seus olhos nessa hora.